TJ Dillashaw, ex-campeão peso galo do UFC, que largou o cinturão depois de cair no doping, falou pela primeira vez sobre ter se dopado. Ele assumiu aí que realmente se dopou. Então, eu vou ler aqui as declarações dele e aí eu comento o que eu achei, né? Então, ele participou aí de um podcast que é do Chael Sonnen, aquele falastrão, lembra do Chael Sonnen? Que inclusive hoje, na data de publicação desse vídeo, 14 de junho, vai lutar aí contra o Lyoto Machida, lá no Bellator, né? E eu vou trazer vídeo de resultados, então fique esperto, hein? Então, o TJ Dillashaw foi lá no podcast do Chael Sonnen e acabou falando aí sobre toda essa questão, todo esse flagrante aí do antidoping, de ter largado o cinturão, de como ele tá encarando tudo isso, enfim. Só lembrando que ele acabou caindo no doping logo depois da derrota contra o Henry Cejudo, que era o campeão, né, o campeão peso mosca, e o Dillashaw acabou descendo para tentar ganhar o cinturão, foi nocauteado em 32 segundos, né, e ele acabou se dopando justamente para bater o peso, né, ele precisou descer ali, ele realmente quase morreu, né, ficou ali só o esqueleto. Então, ele começou dizendo o seguinte: em primeiro lugar, eu trapaceei, não vou tentar tapar o sol com peneira, foi por isso que eu anunciei o problema antes da usada, não queria dar desculpas, fui lá e contei o que havia acontecido, eu errei e quis assumir diante de todos, sabia que em algum momento eu falaria sobre o assunto e decidi que seria agora, essa é a primeira vez que falo de tudo o que aconteceu. E aí ele continua: eu estava totalmente imbuído do espírito de fazer algo que jamais havia sido feito, não conquistar 2 cinturões. É óbvio que eu queria isso mais do que tudo, queria provar que eu era o melhor do mundo, mas ser campeão descendo de categoria de peso. Sou um peso galo e quis descer para o peso mosca e ser campeão, e comecei a tentar mostrar o quanto seria fácil fazer isso. Eu consigo, não tem problema, eu sempre cortei peso. Levei meu corpo ao limite extremo e às 6 semanas da luta ele começou a entrar em colapso. Comecei a não sentir vontade de levantar para treinar. E aí sobre a perda de peso em si, ele entrou mais no detalhe nessa próxima declaração. Ele falou o seguinte: fiz todos os testes possíveis, testei meu cabelo para toxinas, testei minha saliva para o nível de hormônios, quis ser o melhor atleta que pudesse e comecei a entrar em colapso. Testei meus hematócritos e eles estavam baixos, na casa de 30. O meu normal é 45. O nível em que eu estava me colocava praticamente anêmico, então decidi tomar algo que não era permitido, o Procrit, que é um remédio para anemia, que não só me ajudaria a bater o peso, como também me faria voltar a ser eu mesmo. Não estou com raiva por ter feito isso, porque acho que não teria conseguido aceitar a luta sem esse medicamento. Agora estou assumindo o que fiz. Eu trapaceei e fui pego. Olhando agora, é difícil não me odiar um pouco por ter feito isso. E por fim, na última declaração, ele falou sobre essa fase na vida dele, que realmente não deve estar sendo fácil, né? E ele falou o seguinte: essa tem sido a pior fase da minha vida e também tem sido a melhor. Eu tenho um filho de 17 meses de idade e ele tem sido a maior distração. Agradeço a Deus por ele, porque tem sido muito duro para mim. É difícil ir para a rua com Juan e mostrar a minha cara na rua. Tenho me mantido afastado, escondido, meio que fugindo da situação. Bom, então essas foram as declarações do ex-campeão peso galo, TJ Dillashaw, que é um dos melhores lutadores do mundo, mas que infelizmente acabou caindo nessa, né? Foi meio ganancioso. Ah, vou descer, vou fazer algo que ninguém nunca fez e tal, e acabou precisando recorrer a drogas não aprovadas pela USADA e acabou tendo todo esse problema. Então assim, ele é um cara que eu admiro muito como lutador, pra mim ele realmente é um dos melhores do mundo, o cara é excepcional tecnicamente. Na minha opinião, primeiro, cometeu o erro sim de descer de categoria, ele tinha que descer muito o peso ali, a gente viu o sofrimento dele, então não deveria ter descido. Se ele quisesse ter um cinturão a mais, que subisse de categoria, não sei, mas realmente ele acabou se prejudicando demais por conta disso e acabou precisando contar aí com o apoio de um remédio proibido e acabou tendo toda essa situação. Então é extremamente complicado, né? Às vezes tem lutador, por exemplo, como o Henry Cejudo, né? Machucou o tornozelo, foi enfrentar o Marlon Moraes mesmo assim, sorte dele que ele ganhou, né? Mas também é uma situação onde ele poderia ter se dado mal por essa escolha. Então, tem alguns atletas que vão lá, acabam lutando lesionados e acabam perdendo. Mas eu acho que esse tipo de decisão ainda é um
pouco mais light, porque você pode perder aquela luta, beleza, você consegue treinar e voltar e tentar ganhar depois, né? Mas no caso de Dillashaw foi uma escolha muito mais crítica, porque envolvia o doping, uma suspensão, às vezes perda de patrocínios que ele tem, então realmente foi uma decisão que na minha opinião foi gananciosa e acabou custando caro demais. Então, tirando essa parte aí onde eu falei que na minha opinião ele acabou errando feio, o que eu gostei das declarações dele foi que ele reconheceu o erro. Então, ele fez diferente da maioria. Ele chegou e assumiu, falou: eu trapaceei, eu errei, trapaceei e por isso estou deixando o cinturão, e por isso aqui. Ele assumiu para todo mundo. Não é qualquer um que chega e quando erra e assume: eu errei, eu realmente trapaceei. Pô, quantos casos a gente não vê aí de caras que caem no doping, às vezes 2, 3, 4, 5 vezes e o cara não assume. Ah não, o suplemento estava contaminado. Ah não, eu tomei sei lá o quê. Ah não, espirraram em mim aqui e eu caí no doping, sabe? O cara fica inventando. E o TJ Dillashaw não, ele chegou e foi homem o suficiente de bater no peito e falar: eu trapaceei, eu caí no doping porque eu sabia o que eu estava usando, eu usei justamente por causa disso e disso. Então o cara bate no peito e fala: eu usei, pronto, acabou. Então é de se admirar, é uma coisa rara. Então, apesar do erro, não só dele ter aceitado a luta, ter tentado descer e não ter conseguido, apesar do erro de ter trapaceado, isso realmente mostra que ele foi mau caráter, ele quis trapacear, ele estava roubando, né, ali no jogo, não estava seguindo a regra. Então, para mim, isso é um traço de uma pessoa mau caráter. Mas, ao mesmo tempo, ele se redimiu nesse sentido, de ter reconhecido que fez merda, que se arrepende e que agora provavelmente não vai fazer de novo, porque vai custar muito caro ficar tanto tempo fora. Então, realmente, eu me decepcionei muito quando ele caiu no doping, porque acabou trapaceando, mas, ao mesmo tempo, agora fiquei feliz por ele pelo menos ter reconhecido. E agora, esse aperto todo que ele está passando, essa má fase aí, né, da vida dele, realmente eu acho que vai fazer ele refletir muito. Então eu acho que ele não deve cometer o mesmo erro. Eu não acho que o TJ Dillashaw vai tentar se dopar de novo, inclusive porque pode significar às vezes o fim da carreira dele. Então eu acho que esse susto aí vai servir para ele colocar a cabeça no lugar e entender: peso mosca não dá. Então assim, ele tem que respeitar o corpo dele. Então eu espero que ele primeiro crie toda essa consciência realmente para não cair no mesmo erro, para não prejudicar a carreira dele. Afinal de contas, eu ainda acho que ele tem muito futuro, ele é um excelente lutador. Então eu espero que ele se mantenha em atividade, eu espero que ele encontre motivação para voltar a lutar e que espero que ele consiga entregar lutas boas, quem sabe reconquistar cinturão. Enfim, eu fico meio revoltado, né, com os caras que tentam trapacear, que caem no doping, porque eu acho que isso é muita falta de respeito com quem luta limpo, né, com quem respeita as regras, mas ao mesmo tempo foi o que eu falei, eu fico um pouco mais contente, pelo menos, com ele ter assumido o erro. Então eu acho que essa hombridade, o cara ter essa coragem de chegar para o mundo inteiro e falar: eu trapaceei, eu fiz coisa errada, mas estou aqui assumindo, eu acho que isso realmente é uma característica que poucos têm e isso não tem preço. Então eu admiro, no final das contas, ainda mais o TJ por isso. O cara fez merda, mas bateu no peito e falou: fiz merda. Então isso aí, para mim, realmente é o que acaba contando, né? E eu espero, claro, que ele não faça de novo, porque não adianta você assumir e fazer a mesma merda de novo, né? Que aí você tá de sacanagem também, né? Então, espero que ele aprenda e não faça mais isso. E vocês, comentem aí embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam da postura dele. Vocês gostaram, como eu gostei bastante da postura dele, ou vocês acham que o ideal, sei lá, é falar que é suplemento contaminado pro resto da vida e jurar que não aconteceu, que não sabia de nada, enfim, né? Comentem aí embaixo. Acho difícil alguém pensar dessa forma, né? Mas comentem aí embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever, ativar o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!